bem? Seja bem-vinda aqui à mentoria online ao vivo. E conta um pouquinho para mim o seu nome, se você já tem uma pousada, onde é a pousada e no que eu posso te ajudar. Me chamo Ana Paula Casarim. Eu ainda não tenho pousada. Eu estou fazendo aquisição do terreno agora aqui no Ceará. Acabei de me mudar para cá. Opa! A única coisa que eu tenho definida é o público. Eu quero atender os praticantes de kitesurf. Opa! Vamos lá, que disso eu entendo. Ó, então eu sou o seu público-alvo. Olha que legal! Opa! Já vou hospedar aqui. Sim, sim, sim. Não sei se você já sabia, né? Mas eu morei por vários anos em Barra Grande, no Piauí. Então eu também eu aprendi a fazer kitesurf lá. Gosto muito, é um esporte que eu gosto bastante. Pretendo continuar praticando, mesmo não estando morando mais por lá. Mas, então, eu sou parte do seu público-alvo. Adoro o Ceará, conheço quase todos os lugares de kite por aí. Onde que é que você está comprando esse terreno? Conta para mim. Na Praia do Preá. Na Praia do Preá, maravilhoso, lugar maravilhoso aí. Tenho vários alunos aí na Praia do Preá também. Agora, em novembro eu tive por aí. Fiquei uma semana aí na pousada de uma amiga minha. Sim, lugar incrível. Adoro, adoro para velejar. Para quem é kitesurfista, eu acho que não tem lugar melhor para ir. O lugar que venta, hein? Até hoje o vento está bombando aqui. Já era para ter parado, mas Ai, continua. sério? Não me fala Eu isso que me vim dá até depressão de eu estar longe. Eu vim em novembro passar férias, fiquei 5 dias aqui e voltei em dezembro para morar. Apaixonei. Maravilhoso, né? Não, realmente, o preá lá, o pessoal aqui comentando, tem vários kitesurfistas, ó, tá vendo? Tem várias pessoas aí no seu público-alvo, muito bacana. Oba! E por que que você quer atingir kitesurfistas aí? Ana Paula, né? Isso. É porque eu comecei eu fiz o curso em novembro, né? Gostei muito. E Ok. aqui eu vi que tem um público gringo, né? Um público gringo bem bom. E como aqui a temporada dura mais de 6 meses, mais ou menos, então eu acredito que seja que tem uma rentabilidade boa, assim, dos lugares que eu pesquisei, aqui é onde tem a maior temporada, né? Até Eu na acho que assim, Baixa dá no para Nordeste, no velejar geral, muito. tem bastante, né? Tem bastante point de kitesurf, bastante lugar mesmo para fazer kite, mas realmente o preá é um lugar fora da curva. Quando não tá ventando em lugar nenhum, tá ventando no preá. Exato. Por menos que seja, se parece que sempre tá ventando nesse lugar. E agora também, que estão chegando esses novos equipamentos aí, que agora o pessoal está fazendo muito wing foil, ou mesmo kite foil. Então, isso te permite praticar até com menos vento. Então, eu acho que a tendência do preá é praticamente zerar a baixa temporada. Até porque também vocês estão aí do lado de Jericoacoara, né? E Jericoacoara, a gente já bem sabe, nos destinos mais famosos de turismo no Brasil, a tendência é realmente não tem como diminuir, né? Cada vez mais pessoas querem conhecer Jericoacoara e estar no preá é uma opção alternativa de você estar Sim. visitando Jeri, porque você está Mas fora da bagunça, né? Você fica ali num lugar mais tranquilo. Agora tem muita estrutura também, né? Tem bastante pousada por aí, tem bastante restaurante. E se você quiser e jantar em Jeri, dá, né? Só pegar um bug, ali uns 10, 15 minutos, um pouquinho mais, né? 20 minutos. Uns 20 minutinhos você tá lá em Jeri, dá para jantar e voltar, né? Olha que maravilha, né? Então, assim, eu acho que na questão da escolha, você fez muito bem, porque é um lugar, eu sempre falo isso pro pessoal, o pessoal fala, poxa, mas eu vou começar uma pousada num lugar que já tem um monte. Aí eu falo, gente, mas se já tem um monte, significa que Tem tem público. muito mercado, então tem muito espaço. Só que aí, então vamos lá, você nem me perguntou, mas eu já vou dar pitaco aqui, tá? Em alguma coisa aqui com relação a isso. Legal que você já sabe que você quer atender kitesurfistas, porém, Eu tô com vamos... uma amiga italiana aqui que tá querendo trabalhar com a gente. Ela tá aqui comigo. Que bacana, não pode vir também, vem todo mundo aí, vamos conversar com todo mundo. Senta aqui. E, então, assim, você comentou aí que você, né, quer atender o público de kitesurf. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à mentoria online. Vamos lá. Vai ser sua sócia? Estamos conversando. A minha sócia, por enquanto, o certo é a Ana Luísa. Ela mora em Brasília. Vem pra cá em outubro. Ah, tá bom, perfeito. Bom, então, o seu nome, o nome Érica. dela? Érica, Érica. bem-vinda, Érica. Então,
Então, o que eu estava querendo comentar aqui com vocês era com relação à questão do hóspede-alvo, né? Kitesurfistas, ok, você já está começando a delinear quem é seu hóspede-alvo, mas concorda comigo que todas as pousadas aí querem receber o kitesurfista? Aqui no Preá, eu acho que sim. Pois é, então assim, vamos dizer assim, quando você fala eu quero atender o kitesurfista, você está falando um público bem amplo, tá? Então, quando a gente fala em público-alvo, você tem que pensar em realmente especificar mesmo. Então, kitesurfista, perfeito. Mas que tipo de kitesurfista? Se eu puder... Porque tem de todos os tipos, né? Você tá começando a praticar agora, mas você, conforme o tempo for passando, você aí no pré, você vai ver que tem 300 tipos diferentes de kitesurfistas. Então, você tem que começar a pensar um pouco em especificar melhor quem que é esse kitesurfista que você vai querer atender, sabe? Então, quem que é essa pessoa? Ela viaja em família? Ele viaja com amigos? Ou então ele viaja sozinho? Como que é mais detalhadamente essa pessoa? Porque, assim, claro que kitesurfista vai ser, porque para ir para o preá mesmo, a grande maioria é kitesurfista. Não tem muito como fugir desse tipo de perfil, tá? Tá. Então, assim, primeira dica que eu vou dar para vocês é já começar a pensar quem que vai ser esse seu kitesurfista hóspede-alvo, tá bom? E começar a entender melhor como que ele vai viajar para ir, porque você também pode ter dois tipos de kitesurfista-alvo. Por exemplo, você pode ter uma época do ano que você vai focar mais em estrangeiro, que realmente tem uma época que é mais estrangeiro que vai aí para o preá, e depois tem uma época que também, agora o brasileiro também começou a praticar kite, então isso mudou um pouco a questão do público do kitesurfista. Quando eu comecei a praticar kite lá em 2011, eu lembro naquela época praticamente só os estrangeiros praticavam ou quem morava nesses lugares de kite, dentro do Ceará e tudo mais. Muito legal sua iniciativa, o lugar é perfeito, para o tipo de público-alvo é perfeito, mas se eu pudesse dar uma sugestão para você, eu já começaria a pensar em detalhar melhor quem que é. Eu estou vendo aqui, você está conseguindo comentar aqui, né? Então você colocou no público feminino, iniciante e gringo. Acho muito legal, olha, você já está nichando bem, então você já está chegando bem nesse ponto mesmo de saber melhor quem que é essa pessoa. E como você consegue saber melhor quem é essa pessoa que você quer hospedar, antes mesmo de você fazer o projeto, você já consegue pensar, tá, se eu vou receber mais mulheres, o que é importante para uma mulher num quarto? Para uma mulher kitesurfista, tá? Então, aqui, ó, já tá falando com uma, né? Então, perfeito, ó. O que seria para mim, kitesurfista mulher viajando, importante? Para mim seria essencial, começa por aí, lugar para pendurar roupa molhada, tá? Então, assim, que é uma coisa que as pousadas esquecem. Então, e não é um lugar só não, tá? É varal mesmo, varalzinho para colocar biquíni, roupa de kite, toalha, todo esse monte de coisa que a gente mulher acaba usando mesmo, né? A gente usa mais coisas do que muitos homens aí para praticar o esporte, fora o equipamento, né? Então, outra coisa que eu acho legal pensar é como você está pensando em talvez receber mais mulheres, banheiro essencial, você colocou aqui, perfeito. Um banheiro mais espaçoso, onde você tem espaço para pendurar as coisas dentro do banheiro também, que a gente mulher adora, para colocar aquele monte de creme, protetor solar, coisa para o cabelo, todo esse monte de coisa que a gente precisa. Ótima ideia também. Já estou falando para você porque dificilmente a galera pergunta para mim, eu sou o público-alvo da galera que me pergunta pousada. E geralmente eu falo, olha, você tem que perguntar para o seu público-alvo. Você deu a sorte, você está perguntando justamente para ele. Deixa eu ver o que mais que eu consideraria essencial. Aí você pode começar a pensar em pequenos mimos, sabe? Então, você está pensando na mulherada iniciante, você pensar, ok, no meio da tarde eu vou querer, sei lá, eu vou querer tomar um açaí, ou eu vou querer comer alguma coisa. Aulas de yoga, muito bom também. Todo dia de manhã tem uma aula de yoga para, né, dar aquela alongada, tirar aquela dor do dia anterior. Comida vegana também é uma coisa que conecta muito com mulheres, principalmente mulheres que são esportistas.
Ó, você já tem aí várias ideias, tô gostando, hein, Ana Paula? Massagem, muito bom, massagem relaxante, massagem esportiva, espelho, nossa, mandou muito bem. É legal quando você também é parte do público-alvo, sabe? Porque você consegue pensar mais facilmente como ele, tá? Então, você tá praticando kite, você deve ter ficado numa pousada aí, né? Aqui, ó, uma sugestão do Mateu, aqui, ó, do Mente Conectada. Colaboração com escola de kitesurf, perfeito. De preferência com mulheres instrutoras de kitesurf. Isso também é bem legal, tá? Porque eu sei que é uma coisa chata de se comentar, mas acontece sim. Infelizmente, tem uns instrutores meio que não estão preparados, que acabam passando do ponto, vamos dizer assim, né? Já escutei relatos de algumas mulheres que foram praticar kite e se sentiram assediadas, vamos dizer assim, durante a prática. Então, seria legal colocar, dar a opção para a pessoa escolher. Olha, se você quiser, a gente tem aula só com instrutora mulher, por exemplo. Claro que você pode colocar também a pessoa ter aula com instrutor homem também, mas dar essa opção é muito legal. Do mesmo jeito que a massagem, tá? A massagem você pode oferecer com os dois também. Que isso é legal. Tem mulheres que têm mais às vezes tem um pouco de vergonha de ser massageada por homem, outras já gostam, porque às vezes, né, a massagem masculina é mais forte. Então, você pensar mesmo a pessoa pode se sentir mais à vontade nesse ambiente. E acho que legal. A Érica é instrutora. Muito bom, Érica. Então, muito bacana. Obrigada. Isso aí, gente. Eu acho que a ideia é muito legal. E onde que é o terreno que vocês estão comprando aí? É perto de... Ele fica a uns 800 metros da praia, mais ou menos. Tá bom. Perto de onde, mais ou menos? Perto do Rancho do Kite, se tu conhece. Ah, perto do Rancho do Kite, claro, conheço. Perfeito. Ótima localização para fazer kite, perto do centrinho. Então, assim, gostei bastante da localização, acho muito legal a ideia. Não me lembro de nenhum lugar, tá? De nenhuma pousada aí no Preá que tenha esse foco, tá? Não tem. Assim, que esteja... Não tem, né? Aqui, fiz pesquisa, não tem. Então, que eu tenho dúvida, o que tu acha? Se é melhor eu disponibilizar uma casa completa, uma habitação completa, que acomode de 4 a 6 pessoas, ou se tu acha que é melhor eu fazer quartos mesmo, e fazer estilo pousada, porque a gente está pensando num terreno espaçoso, daria para fazer habitações completas, ou misturar, fazer uma parte só de quarto e a outra parte e oferecer os dois, a casa completa ou só a habitação de quarto. Olha, aí é aquela história, aí você tem que ver com o seu público-alvo. Como você bem sabe, aí pode ter dos dois tipos. Então, por exemplo, se eu vou para uma viagem de kite, para um lugar que tem estrutura de restaurante e tudo mais, eu não vou querer cozinhar. Tá? Eu, Natália. Não sei como é o outro tipo de hóspede, tá? Então, como que seria essa questão? Porque, assim, quando a gente fala em casa, que a pessoa vai ficar cozinhando e tal, eu penso numa estadia mais longa. E eu fico pensando também, se eu tô, né, viajando, se eu tô curtindo, se eu tô viajando para velejar, para ficar curtindo a vida, né, na pousada, no Preá, por exemplo. Eu não vou querer ficar me preocupando em ter que ir no supermercado, em fazer, sabe, em fazer compra para poder cozinhar. Eu vou querer realmente relaxar, porque quando você sabe, né, você veleja, ainda mais quando você veleja o dia inteiro, você chega à noite, você tá morrendo de fome, você pode comer uma mesa e muitas vezes você tá tão cansada que você não consegue pensar em querer parar para cozinhar, né? Porque tudo isso leva tempo. Né? Leva tempo, planejamento e tudo mais. E às vezes você está só querendo relaxar. Então você precisa entender se esse público-alvo de kitesurfistas que você vai trazer para sua pousada são pessoas que estão interessadas em curtir uma semana de férias ou se elas estão indo para passar um mês, mais tempo, aí realmente muda a questão do público, tá? Aí a habitação é melhor, completa, né? Com sala. Então assim, eu acho que cozinhar, eu prefiro fazer a comida, então ok. eu acho que dá para fazer os dois, então.
Eu acho que você pode pensar nos dois tipos, tá? Inclusive, você pode fazer alguma coisa híbrida também. Eu já vi muita Uhum. pousada funcionar de maneira híbrida, tá? Que tem os Então, você... quartos e uma cozinha compartilhada, né? Isso. Aham. E a cozinha compartilhada é uma coisa que funciona. E daí, se você não quer usar, você não usa, né? Então, tem lá, É. usa para quem quiser, tal. Agora, nessa Porque questão com o Covid, está tendo que rolar agendamento, mas é possível, tudo é possível no final, tá? Então, se você tiver as duas opções, você pode estar atingindo uma maior fatia de público. Legal ter, lógico, como sempre, ter regras, tá? Para tudo, né? Na pousada, tudo você tem que ter regras para não virar baderna, porque às vezes, né, o pessoal que aluga fica, né, fazendo festa na cozinha, tem gente querendo dormir, aí realmente não pode. É isso que você tem que tomar cuidado na hora de misturar um pouco os públicos-alvo. Mas no fundo é o mesmo público com pequenas diferenças ali nas preferências, vamos dizer assim, tá? isso. Então, se eu fosse você, eu faria algo híbrido, até porque fica mais legal, por exemplo, numa época mais de baixa temporada, você alugar para o pessoal que vai passar um tempo, né? Quer ficar Família, né? mais tempo. Pode ser uma alternativa também. Então, como Porque você a está mulher, pensando no projeto? dificilmente mulher viaja sozinha, né? Então, eu viajo sozinha, a Érica também, mas Uhum. a maioria, eu acho que a grande maioria, ou viaja com amigos, amigas, ou viaja com a família. E é isso que É eu uma questão de pesquisar. Eu acho que é o tem que que eu fazer acho uma legal, pesquisa. porque o kite ele é um esporte para a família inteira, então eu acho bem bom. Sim. E é um esporte que conecta as pessoas também, né? Então, assim, por exemplo, você viaja, igual você pode viajar sozinho, porque você vai fazer amigos quando Uma você coisa que veleja, né? me perguntam, mas eu não tenho intenção de fazer, é ter restaurante. Não quero. Uhum. Demanda de trabalho Sim, cansativa e diária, né? sim. Para controle de comida, vencimento, né? Guardar tudo. Mas eu tenho a intenção de que todo mundo que está se unindo nesse projeto cozinha muito bem. Italiana, Hum. né? Eu sou do norte, a minha amiga é de Brasília e é vegana, então a gente tem uma turma que gosta bem de cozinhar. Aí, a princípio, uma ideia que a gente teve foi de não oferecer a comida diariamente, mas se um grupo reservar um dia antes, a gente consegue programar um almoço ou programar um jantar, e aí ver a hora que eles vão voltar, vamos por 4 horas da tarde, estamos voltando do kite, 4 horas da tarde, eles já estão a comida esperando. A gente oferece um cardápio já pré-definido, né? Mas a intenção em relação à comida é essa. Só o café da manhã mesmo que dá para ser diário, né? Que aqui todo mundo acorda de madrugada mesmo. Isso é uma boa ideia. Eu acho, assim, minha opinião sobre café da manhã é que tem que ter, tá? Da mais em pousada, que é para a galera do esporte, porque a galera realmente come muito bem no café da manhã. Então, eu acho que é uma coisa que o pessoal valoriza. Então, eu não teria uma pousada sem café da manhã, num destino como Preá, por exemplo. Então, isso vocês estão certas. Com relação ao restaurante, como o Preá tem diversas opções também acho que é besteira você querer abrir um restaurante logo de cara, tá? Ainda mais que não é uma coisa que você deseja. Já a ideia dos eventos, né, de você marcar e solicitar antes o café, né, um jantar ou um almoço, alguma coisa específica e especial para um grupo que esteja viajando na sua pousada, eu acho muito legal. Acho que isso é uma maneira também de conectar todo mundo. Você pode até criar, por exemplo, toda quarta-feira tem a noite vegana, por exemplo. Então, a Boa. pessoa, para participar, tem que reservar com antecedência, e aí vocês fazem essa noite, né? Tem uma noite por semana, é legal que dá para vocês se planejarem também, tá? Não fica só sempre essa mercê do pessoal marcar, e vocês têm uma data fixa para acontecer o evento. Eu acho bem legal e acho que também conecta bastante. E aí a outra coisa que eu estou pensando, e que está todo mundo me desanimando aqui, mas as empresas com quem eu conversei sobre isso, no caso da estrutura da pousada, né? Hum, Com todo mundo que me vende esse tipo de produto, me garante que a ambientação funciona. A minha ideia é trazer container para ok, cá. E aí, assim, eu sou de ok, Roraima, tá. do norte. A minha cidade é muito mais quente que aqui. Assim, sem Ok, comparação, muito mais quente. Primeiro que não tem mar, é rio. É mais úmido, é mais abafado e o sol, assim, é muito quente. Tipo, lá faz
32 à noite. Uhum. Uhum. É, o norte é bem mais quente mesmo que o nordeste, concordo. E eu trabalhava num container. Ele não tinha nenhuma ambientação, isolamento térmico especial. Ele tinha fibra de vidro e gesso, que não é o que eu quero usar aqui, né? Eu quero usar uma mais Uhum. forte e ainda fazer uma parte de revestimento externo, ou uma cobertura, alguma coisa nesse tipo para isolar termicamente melhor. Mas aqui eu não Uhum. sei se é porque não tem, o pessoal não tem o costume ou conhecimento desse tipo de estrutura, mas está todo mundo me desanimando. Só que Uhum. é muito interessante, porque a temporada começa em junho aqui, e esse é o tipo de obra Uhum. mais barata que tem. Sim, sim. Olha, eu vou te falar, quando eu fui construir a minha pousada em 2011, uma das alternativas foi o container, tá? Eu pensei nisso, na época estava começando a se falar sobre construção em container e eu achei muito interessante. Eu cheguei a ver uns projetos na época numa casa cor lá em São Paulo e achei muito bacana e fui atrás, né, para pesquisar e tudo mais. Na época não tinham muitos fornecedores, então um dos motivos que me fez desistir foi a questão que eu ia ter que trazer de Santa Catarina, que era onde tinha na época um bom fornecedor que já entregava tudo já meio pronto, com revestimento, né? Então ele fazia o container em Santa Catarina, mandava o container e a gente só instalava praticamente, né? Fazia parte da instalação hidráulica, elétrica, tudo, e terminava de mobiliar, ele já vinha praticamente decorado até por dentro. Mas eu também acabei desistindo não só por isso, por conta do transporte, né? Santa Catarina, Piauí é caríssimo o transporte. Eu também sempre trabalhei em container, eu trabalhava em obra, né? Então a gente trabalhava em container normal. Então, assim, também tinha essa experiência de trabalhar no container, mas eu tinha aquela. Para mim, o container destoava um pouco do que tinha na região ali, tá? Então, tipo, da próprio tipo de construção. E eu também comecei a entender que, ok, pode ser uma construção mais barata, mas para você conseguir uma ambientação agradável, você tem que gastar bastante dinheiro com decoração. E e o container, quer queira, quer não, ele é pequeno, você não tem como aumentar, o tamanho do container é padrão, né? Você pode Ele não. conectar dois, você pode fazer algumas coisas assim, tal, mas ele tem aquela altura de teto mais baixa. Eu acho assim, eu acho uma boa, eu acho legal a ideia de construir com container. Eu verificaria a viabilidade econômica de você levar esses containers aí para o preá, tá? Depois a questão da mão de obra aí, então, porque você já teria que levar alguma coisa já meio pronta, ou então você vai ter que ensinar o pessoal a fazer aí a parte de isolamento térmico e A tudo mais. pesquisa que eu fiz valeu muito a pena, assim, pelo valor Tá, do container, já com a entrega e ele já feito já o feito. isolamento térmico. Ele entregaria pronto aqui. Entregaria pronto. Para mim, valeu muito a pena, economicamente falando. Mas Uhum. ele não ficaria só container, por exemplo. Eu penso nos banheiros de alvenaria. Ok, ok. Ah, então é uma E aí, construção misturada, ok. sim, é Uhum. uma coisa misturada. Até taipo, a casa como é que chama aquela de barro? Eu sempre esqueço o nome. Taipa. Taipo e qual é a outra? A palha? Com teto de palha. Não sei. Aquelas estruturas de barro com teto de palha e Uhum. Uhum. Que é o que é tradicional aí. para não ficar com aquela cara de container só. Tá. O container vai Aham. ficar carente, mas eu quero misturar bem. Tá. E assim, economicamente e no temporal, assim, em relação a tempo, para mim vale muito a pena. A minha preocupação Em questão. é só essa parte do isolamento mesmo, mas assim, as empresas me garantem que funciona bem, inclusive sem ar-condicionado. Se você disponibilizar bem as janelas, né, as aberturas, a parte Aham. funciona bem. Aham. Eu acho que eu te falei, é uma decisão, entende? Se você vê que é economicamente mais viável, em questão de tempo é mais viável, se você vai fazer uma coisa híbrida, que vai usar um pouco da construção da região também, eu acho que pode funcionar. Eu não vejo por que não pode funcionar, tá?
Tem muito lugar fazendo pousada de container. Já vi alguém aqui comentando que tem a pousada em container em Santa Catarina. Eu tive agora em Alto Paraíso também, aqui na Chapada dos Veadeiros. Tem muita gente construindo com container lá também, tá? Eu tenho uma aluna em Barreirinhas, ali no Maranhão, que ela vai também construir em container. Inclusive, eu vou conhecer esses sítios agora. Eu vou buscar meu carro em Belém, estou trazendo para cá. E aí eu vou fazer o carro de lá para cá. Aí eu quero conhecer Barreirinha, Barra Grande, Patinga, tudo isso. Isso é muito legal, porque vai te trazer algumas ideias e ver muitas coisas que é possível de fazer. Outra coisa que, lógico, né, eu comentei, né, na questão, eu acabei optando por fazer a construção tradicional na minha pousada, com tijolo e com palha, tá? Eu não fiz taipa, eu fiz tijolo, mas o telhado de palha. Na época, valia muito a pena, porque era consideravelmente barato. Hoje em dia, a palha aumentou muito o custo. Nossa, assim... um telhado de palha aqui com madeira mesmo, sairia numa casa bem pequena, sairia por volta de 20 mil, é quase o preço que eu contei. Então, atualmente, o que aconteceu é que teve uma mudança. Então, na época, em 2011, o container ficava mais caro do que fazer no estilo local. Hoje em dia, como todo mundo quer construir no estilo local, quer palha, quer taipa, quer tal, a mão de obra subiu e o material subiu também. Então, realmente fica mais difícil hoje em dia você analisar isso como uma coisa economicamente viável, às vezes, para o seu projeto. Então, talvez seja melhor mesmo você pensar numa alternativa. E eu não vejo problema no container, não. Ainda mais que eu acho que já se modernizou muito. Então, já tem muitos lugares com exemplos de construção em container. Então, lá, tem um pessoal aqui falando, ó, que ficou em Canela com uma pousada de container. Né? Então, a parte de ambiente sim, vai ser tranquilo para mim. De decoração, eu acho que de boa. Eu acho assim, eu acho que tudo depende de como você dá o seu toque final, entendeu? Se você jogar um container num terreno, sem pensar na ambientação, vai ficar feio. Agora, se você pegar um container, pensar na ambientação, mesclar um pouco com o tipo de arquitetura local, jardim, decoração interna, externa, eu não vejo por que não dá certo, não. Eu acho que é até vira até uma marca, né? Um diferencial, porque no Priá não tem nenhuma pousada com container. Então, isso também faz, né, você ser lembrada como a pousada do container, né? Também é uma possibilidade. E, Natália, sobre a mentoria, vocês fazem a parte, a gente recebe instrução sobre marketing, propaganda, tudo isso também? Já está querendo saber do curso, certo? Tá, então o curso, né, o curso DPR, deve ter muita gente curiosa aí, vou contar um pouquinho. Nos meus destaques tem eu falando um pouquinho, mas eu vou sintetizar para você aqui. Então, o curso DPR, ele tem duas bases, que é a base da gestão e a base do marketing. Então, na parte da gestão, você vai aprender toda a parte de custos, do seu gerenciamento de tempo, da organização da pousada, o que ela precisa ter para ela funcionar da melhor maneira possível, sem você ficar sendo uma escrava dela. E, ao mesmo tempo, como você tem que tomar conta dos seus custos para que, no final, você tenha lucro, para que você consiga trabalhar bem na baixa, na alta, para que você tenha uma previsibilidade anual. Então, essa é uma das bases do DPR. E a segunda base do DPR é o marketing. Então, a gente vai falar de hóspede-alvo, diferencial, seu posicionamento, como você faz para oferecer experiências de verdade na sua pousada, e também tem a parte de marketing digital, então redes sociais, site, e-mail marketing, anúncios, né? Anúncio de verdade, tá? Não apertar botãozinho e impulsionar. Anúncio de verdade para você encontrar mais hóspedes gastando menos e não depender tanto das plataformas como Booking, Expedia, Airbnb, que no final elas ajudam, mas elas não são a melhor maneira de você vender. É sempre melhor você vender de maneira direta, que você consegue atrair melhor essa pessoa que você quer que se hospede na sua pousada mesmo, seu hóspede-alvo. Então, essas são as bases do DPR, tá? E para quem está começando também, a gente tem um módulo exclusivo que pega desde o começo. Então, você pode estar desde a época do sonho, ou já está realmente começando o projeto, já tem o lugar, já sabe exatamente o que fazer, entendeu? E aí o curso te ajuda a te
planejar mesmo, você realmente planejar tudo para quando você abrir, tá tudo no jeito que você queria, sem surpresas, sem nada que deixe você preocupada aí com a realidade da sua nova vida. Então, o curso serve para todas as fases, tá? E a duração do curso é um curso online, então você tem acesso a todas as aulas gravadas por até 1 ano e você pode fazer no tempo que você quiser. A gente recomenda fazer em cerca de 8 semanas, mas você pode levar até 1 ano aí para fazer. Quanto mais rápido você faz, antes tem um resultado. Mas muito legal, adorei a sua ideia. Saber que tu gostou de tudo. Que bom. Já tô querendo voltar pro preá agora, ainda mais você falou que já ainda tá ventando. Oh, meu Deus. Tô só lembrando do meu kite, tá lá em Barra Grande. A tua diária vai ser cortesia, pode vir. Ah, vira minha aluna, hein? Que daí eu vou mesmo, hein? Pode deixar, já sou aluna. Perfeito. Ana Paula, foi muito legal. Apesar de eu não... Olha, eu vou te falar, eu só te vi no comecinho, você e a Érica aqui. Depois eu fiquei o tempo inteiro na live. Que bom que a galera viu. Acho que deu alguma coisa aqui pra mim. Mas que bom que deu certo da gente fazer essa mentoria aqui ao vivo. Que bom ter te orientado. Muito legal conversar com alguém que vai fazer uma pousada para pessoas como eu também. Adorei a ideia. E desejo muito sucesso para vocês e vejo vocês na semana que vem. Obrigada, eu que agradeço por ter me chamado, viu?